Olá, meu povo, a benção de todos, sejam bem-vindos ao canal do Tatu Andilo, onde falamos sobre candomblé, né? Mais especificamente sobre o candomblé de Angola, mas também sobre toda a nação, porque somos toda co-irmã e o assunto ele cabe para todo mundo, né? Aquele pedido básico, se você não é inscrito, está aqui visitando, dando uma volta, se inscreva no canal para fazer o canal crescer, ser mais visto no YouTube. Dá uma curtida, dá um like, compartilha, comente, enfim. Fique à vontade, o canal é de todo mundo. E o assunto de hoje é um assunto que é um assunto bem bacana. Eu gosto de falar sobre essas coisas, ser bem claro, bem objetivo nessas coisas, porque é sempre muito importante ser sincero e verdadeiro dentro de tudo que a gente faz na vida, não é isso? Nós falaremos hoje sobre o homossexualismo no candomblé, tanto o masculino quanto o feminino. Em primeiro lugar, gostaria de falar que no candomblé não existe o terceiro sexo. Temos homens e mulheres com suas opções sexuais. No candomblé, o que importa é o DNA da pessoa. É o DNA. É de qual é o gênero, a identidade biológica que essa pessoa nasce. Bom, gente, o que acontece? O que define o candomblé são direitos e deveres de cada pessoa, né? De cada pessoa, sendo homem ou sendo mulher. O que acontece? Você nasce com a sua identidade biológica e isso é que define a sua vida. Na vida civil, eu aplaudo, dou força e acho bacana quando a pessoa corre atrás da sua identidade. Se ela, vamos dizer, nasceu com a alma feminina num corpo masculino ou nasceu com uma alma masculina num corpo feminino, está de direito no direito civil, né, na vida civil, de correr atrás, fazer as transformações que achar necessárias para se sentir bem consigo mesmo, não para dar satisfação a ninguém, para se sentir bem consigo mesmo, e eu acho isso daí muito legal, muito legítimo, muito digno, as pessoas correrem atrás daquilo que querem da sua vida, na vida civil. Na vida religiosa nós temos parâmetros e temos regras no candomblé que nos impedem de que isso ultrapasse as fronteiras. O que eu quero dizer? Homem tem cargo masculino, mulher tem cargo feminino. Não é porque você na vida civil quer transformar o seu corpo, porque acha que você não é aquilo que você nasceu, tá bacana como eu acabei de falar, mas na vida religiosa, o que te identifica é a sua identidade biológica, né? Você não vai ter um homem confirmado como Eked, como você não vai ter uma mulher confirmada como Ogã, cada um no seu quadrado. Um santo, quando ele nasce com você, ele te identifica um sexo que você nasceu, independente da sua vida civil, o sexo que você nasceu. A sua opção sexual, a sua orientação sexual é um problema particular seu. Nós temos, no candomblé, em geral, os grandes baluartes do candomblé tinham a sua opção sexual diferente da sua identidade biológica e foram grandes baluartes e colocaram, até são nossos antepassados, e fizeram o candomblé que nós vivemos hoje. Mas eu não sei de nenhum baluarte dele, sendo homem ou mulher, que postularam um cargo que não fosse inerente à sua identidade biológica. Existe uma lenda do povo Chokwe, que fala até bem a respeito desses parâmetros entre mulher e entre homem, né? Essa lenda diz que existia um espírito que habitava, um espírito muito ruim, que habitavam várias árvores. E esse espírito, quando ele entrava numa pessoa, ele fazia coisas ruins, maléficas, má, a pessoa adoecia e tal, não sei o quê. Só que esse espírito, ele não tinha força para entrar num corpo masculino, porque ele não tinha onde se instalar. E nem num corpo feminino, porque ele também não tinha onde se instalar. Mas quando a mulher ficava menstruada, esse espírito encontrava esse lugar para se instalar, tomava força e tomava o ventre dessa mulher. Essa é uma das explicações, porque nasciam crianças defeituosas, aleijadas, nasciam e morriam, né? Então, um dos motivos que uma mulher nunca pode ser kivonda
ou a Xogum, é porque ela tem o dom de dar a vida. E quem dá a vida não pode ceifar a vida de ninguém. E por causa disso também é que a mulher usa o pano da costa, que protege o seu ventre. Para nós, os angoleiros, esse é um dos motivos para que ela use o pano da costa. Você veja bem, o mundo moderno, né, o mundo de hoje em dia, a vida civil, a justiça, ele lhe dá todos os direitos e amparos jurídicos para você ser a pessoa que você acha que você é, que você quer viver. Não existe problema nenhum. No Candomblé é uma religião bem inclusiva, uma religião bem aberta, nunca condenou ninguém por alguém ter uma opção ou uma orientação sexual diferente da sua identidade biológica. O único problema que que não pode acontecer é uma mulher postular um cargo de homem masculino e um homem postular um cargo de mulher, um cargo feminino. Isso não dá certo, santo não aprova, não existe isso. Não existem transformações no candomblé para o santo. Você é o que você nasceu. Você vai ser a vida toda. Você quer ver um grande exemplo disso? Quando a pessoa morre, que vai ter os seus ritos fúnebres, quando ela é chamada no pote, o João que virou Maria vai ser chamado de João, e a Maria que virou João vai ser chamado de Maria. O Egum não reconhece essa transformação. O santo não reconhece essa transformação. Eu acho que cada um tem direito de fazer aquilo que quer, viver a sua vida do jeito que quer, do jeito que lhe dá prazer. Não é importante isso. Orientação sexual e opção sexual não são importantes para ninguém, é importante para a pessoa que vive. Eu acho que a coisa mais importante na pessoa é ser íntegra, ser digna, honesta e ter bom caráter. Além disso, o que ela faz da sua vida, ninguém tem nada com isso. Existem militâncias que correm atrás sobre os direitos da pessoa, existem ONGs, né, que correm atrás do direito dos homossexuais. Eu acho isso bacana, legítimo, porque as pessoas têm que gritar mesmo e falar, opa, eu existo, né, e eu quero ser respeitado. Eu acho que isso aí não precisava ser colocado dessa maneira, as pessoas tinham que respeitar as outras, tinha que ser uma coisa natural de cada um. Quem é bem criado sabe bem disso que eu estou falando, que é natural respeitar outra pessoa independente da sua opção. Mas realmente para muita gente, para uma grande maioria, uma grande parte da população, se você não gritar e reivindicar seus direitos como cidadão, você não é respeitado. Bom, eu acho que para completar esse meu raciocínio de falar sobre essas coisas que eu abordei nesse vídeo, é o seguinte: seja honesto, seja íntegro, seja um ser humano, tenha dignidade, seja uma boa pessoa. Ninguém tem nada a ver com a sua vida pessoal. Viva ela como você achar melhor, como você achar de direito. Agora, respeitem as regras do candomblé. Respeitem as regras da nossa religião. Você não vai ver nunca um homem freira, nem uma mulher padre. Ela é chamada, os cargos são equivalentes, né? O sacerdócio da Igreja Católica chama o homem de padre quando ele é formado e a mulher de freira também quando ela é formada. Isso acontece no candomblé. Um homem é pai de santo, pai, porque ele é pai, ele é homem, ele não vai ser mãe ou mãe de santo. Ele vai ser o pai de santo e a mulher vai ser a mãe de santo. Bom, gente, eu sou um cara que dou continuidade, sou tradicionalista, dou continuidade àquela religião que eu amo, que eu entrei, que eu fui confirmado e que eu dou prosseguimento. E dou continuidade ao que o meu mais velho fazia. Bom, o vídeo de hoje fica por aqui. Como eu falei no começo, agradeço até ao meu irmão Caçulembê por ter me ajudado a raciocinar esse vídeo, porque
A gente conversou muito a respeito, ele me deu um toques, foi bem bacana, pontuou algumas coisas que eu já tinha feito um vídeo antes, e é um cara bem ponderado, bem inteligente, e me deu um toques que eu consegui captar o pensamento dele. Eu espero que o vídeo tenha agradado aos seguidores do canal, né? Zambiaquatessá, a benção de todos e até o próximo vídeo.